Queremos agora entrar nesse quinto dia dessa primeira semana do autoconhecimento, do conhecimento de si, e é o 17º dia da nossa caminho de preparação para essa grande consagração ao Verbo encarnado através da Virgem Maria. Quinto dia, vamos meditar essa graça de permanecermos fracos e frágeis. Temos vendo os efeitos do pecado, as feridas do pecado original, dos nossos próprios pecados. E hoje vamos meditar nessa fragilidade, nessa fraqueza que nos habita. E a primeira coisa que São Luís vai nos ensinar é que devemos reconhecer que somos frágeis e fracos. Devemos ter a humildade de reconhecer diante de Deus a nossa impotência, que precisamos de ajuda. E o segundo passo é de renunciar a querer, com as nossas próprias forças, salvarmos-nos e sermos capazes de vencer tudo e todos sem a presença de Deus. Então, a grande graça desse dia é de reconhecer que somos frágeis e de reconhecer que precisamos da ajuda da Virgem Maria, que sozinhos nós não vamos ser capazes de avançar. São Luís vai nos dizer que os demônios são sutis ladrões, quer dizer que são espíritos que vêm roubar de forma muito sutil as graças de Deus. E eles vêm para nos roubar e nos saquear. Eles espreitam noite e dia o momento favorável e eles nos rodeiam incessantemente para nos devorar e nos tirar de nós num instante, por um pecado, tudo o que pudemos ganhar de graças, de méritos em vários anos. Então nós somos rodeados de espíritos que querem nos fazer perder aquilo que nós construímos em tantos anos, num minuto de loucura, num minuto de pecado. Prossegue, quantos cedros do Líbano e estrelas do firmamento vimos cair miseravelmente e perder toda a sua altura e claridade em tão pouco tempo. A palavra de Santo Agostinho diz também, vi cair em cedros do Líbano, isto é, homens de uma virtude consumada, cuja queda pensava ser tão possível quanto a de um Jerônimo ou de um São João Crisóstomo. A história da Igreja, com efeito, vai nos mostrar que ninguém está isento de poder cair e que, às vezes, pessoas que nós confiávamos muito puderam ter grandes quedas. Mas por quê? Porque finalmente confiavam nas suas potências, nas suas capacidades, nos seus esforços. A grande falta para São Luís é a falta da humildade. Então, São Luís vai nos dizer, é preciso verdadeiramente pensar que não somos tão fortes nem tão autossuficientes como parece, e que não somos nós que somos capazes de conservar os nossos tesouros. Não somos nós que somos capazes de nos fiar em nós mesmos e que a nossa casa não está segura o suficiente para não cair. Então devemos verdadeiramente confiar na Virgem Maria e pedir a sua intercessão para que possamos ser protegidos nesse mundo corrompido e corruptor. Muito forte essa expressão, um mundo corrompido e corruptor. Então, ninguém que está de pé pode se gloriar dizendo que nunca vai cair, e aquele que está caído também não pode dizer que vai ficar para sempre caído, mas deve recorrer ao poder da Virgem Maria. Então, uma pessoa que permanece firme no meio dessa tempestade do espírito do mundo é uma pessoa que não se baseia nas suas próprias forças, mas é uma pessoa que está fundada em Deus, é uma pessoa que está enraizada em Deus. E verdadeiramente a Virgem Maria é a única criatura fiel. Ela, Imaculada Conceição, ela que nunca cometeu pecado, ela pode nos ensinar a nos permanecermos verdadeiramente fiéis como uma boa mãe que luta corajosamente contra os nossos inimigos e vai por isso nos defender do inimigo. E fazer com que perseveremos até o fim. O demônio muitas vezes nos cansa, tentando que nós desistemos pelo cansaço, porque ele tenta. Então, a pessoa como que às vezes pode ser cansado, desistir e dizer que não vale a pena mais lutar. Ao contrário, a Virgem Maria vai estar ali como uma boa mãe, se esforçando de nos incutir a coragem, a perseverança e nos dando virtudes e méritos que, apesar do diabo, do mundo e da carne,
eles não podem ser roubados de nós quando temos essa Virgem Maria ao nosso lado. Se me guardardes, diz o nosso São Luís, diz assim: se me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não cairei. Se me protegerdes, estarei salvo de todos os meus inimigos. Então, essa solidez, essa certeza da proteção da Virgem Maria dá muita segurança à nossa alma. São Bernardo diz assim: quando Maria vos sustenta, vós não caís. Quando ela vos protege, não temeis. Quando ela vos conduz, não vos canseis. Quando ela vos é favorável, chegais ao porto da salvação. E São Boaventura diz ainda: a Santa Virgem não é somente conservada na plenitude dos santos, mas ela conserva também e guarda os santos em sua plenitude, a fim de que esta não diminua. Ela impede que os seus méritos pereçam, que suas graças se percam, que os demônios os prejudiquem. Enfim, ela impede que nosso Senhor os castigue quando peca. Então, como essa fidelíssima Virgem Maria que está ao nosso lado, que nos protege, que intercede por nós, nós podemos de verdade ter as nossas almas firmes, ancoradas nessa esperança. E podemos sempre perceber que, como uma boa mãe, ela está ao nosso lado e ela guarda em depósito tudo o que lhe é confiado. Ela guarda em depósito e no seu coração não há negligência, quer dizer que ela não vai perder nenhuma das graças que lhe é confiado. São João Damasceno diz assim: tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, sereis salvo. Tendo vossa proteção, nada temerei. Com vosso auxílio eu combaterei e porei em retirada meus inimigos, pois vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele deseja salvar. Então pensamos a Virgem Maria de verdade nesse dia de termos consciência da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, de reconhecermos que sozinhos não somos capazes, mas também de termos uma firme esperança que a Virgem Maria será a nossa guardiã, nossa protetora, nossa firmeza, nossa âncora nesse tempo de luta que é o tempo em que estamos, nesse mundo tão corrompido e tão corruptor. Hoje você pode abrir nesse 17º dia da nossa novena, da nossa preparação à consagração, você pode abrir o tratado no número 161. 161. O São Luís Grignion de Montfort vinha falando de todos os padres ao longo dos séculos que acreditaram nessa devoção de se tornarmos escravos de Maria. E ele agora vai referir nesse 161, vai dizer assim: os referentes padres teatinos estabeleceram esta devoção na Itália, na Sicília e na Saboia no século XVII. O reverendo padre Stalisnao de Falácio da Companhia de Jesus incrementou maravilhosamente essa devoção na Polônia. O rei da Polônia também encarregou os jesuítas de pregá-la em seu reino. Então o São Luís vai fazendo como que uma anamnese de como essa devoção, desde os primeiros séculos, foi se desenvolvendo na história da igreja até chegar aos dias de hoje. O reverendo padre Cornélio Lápide, recomendável tanto por sua piedade como por seu profundo saber, tendo recebido de vários bispos e teólogos a incumbência de dar o seu parecer sobre esta devoção, examinou-a acuradamente e teceu-lhe louvores dignos de sua piedade, e seu exemplo foi seguido por muitas outras pessoas importantes. Os reverendos padres jesuítas, sempre zelosos no serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao duque Fernando de Baviera, em nome dos congressionistas da colônia, um pequeno tratado desta devoção. O duque, que era então arcebispo da colônia, deu-lhe sua aprovação e permissão de imprimi-lo, exortando que todos os curas e religiosos da sua diocese propagassem, quanto pudessem, esta sólida devoção. Então, durante esse número 161, São Luís vai dizer, esse tratado vai resumir algo que é um tesouro da igreja. Não é uma coisa que ele mesmo cria, mas ele vai resumir toda a história da igreja que tem essa ciência dessa devoção, essa verdadeira devoção à Virgem Maria. 162, o cardeal de Bérulle, cuja memória é abençoada por toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar esta devoção. Apesar de todas as calúnias e perseguições que lhe levantaram e moveram os críticos e os libertinos.
Acusaram-nos de inventar novidade e superstição, escreveram e publicaram contra ele um panfleto difamatório e serviram-se, ou antes, o demônio por seu ministério de 1000 estratagemas para impedi-lo de divulgar na França esta devoção. Mas o grande e santo homem só opôs às suas calúnias uma inalterável paciência e às suas objeções contidas no tal libelo, um pequeno escrito em que as refuta energicamente, demonstrando que esta devoção é fundada no exemplo de Jesus Cristo, nas obrigações que lhe devemos e nos votos que fizemos no santo batismo. E é especialmente com esta última razão que ele fecha a boca dos seus adversários, fazendo ver que esta consagração à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo por suas mãos nada mais é que uma perfeita renovação das promessas do batismo. Diz, enfim, muitas coisas belas que se podem ler nas suas obras. Então, vamos ver também o quanto homens escolhidos por Deus para anunciar grandes verdades são perseguidos, atacados, caluniados e difamados. Não é de espantar tudo que vemos e vivemos nesse tempo, de dizer, meu Deus, quanto mais um homem é profético, quanto mais ele é fiel a evangelizar a Santíssima Virgem, mais ele é atacado e caluniado. No número 163, no livro de Boudon, já citado acima, encontra-se os nomes dos papas que aprovaram esta devoção, dos teólogos que a examinaram, e pode ler-se das perseguições que lhe suscitaram e que venceu, e dos milhares de pessoas que a abraçaram sem que jamais papa algum a tenha condenado. Nem seria possível fazê-lo sem derrubar os fundamentos do cristianismo. Fica, portanto, de pé que esta devoção não é nova e que não é comum, por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo mundo. No número 164, São Luís vai dizer assim: esta devoção é o meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque pertence à Santíssima Virgem e lhe é próprio conduzir-nos a Jesus Cristo, como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial. E não creiam erroneamente que as pessoas espirituais, que Maria seja um empecilho no caminho que conduz à união divina. Pois seria impossível que aquela que achou graça diante de Deus para o mundo todo em geral e para cada um em particular fosse um empecilho a uma alma que busca a grande graça de união com Ele. Seria possível que aquela que tem sido cheia e superabundante de graças e tão unida e transformada em Deus, a ponto de Ele encarnar-se nela, impedisse uma alma de ficar perfeitamente unida a Deus? É verdade que, à vista de outras criaturas, ainda que santas, poderia talvez em certos tempos retardar a união divina. Mas não Maria, como já se disse e direi sempre sem me cansar. Uma das razões porque tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem quiser o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que a produz. Quem quer possuir o fruto de vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore de vida, que é Maria. E quem quiser ter em si a operação do Espírito Santo, deve ter a sua esposa fiel e inseparável, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecunda, como já dissemos algures. Então é bonito vermos que essa presença da Virgem Maria é um meio seguro para nos consagrarmos a Jesus. E que não devemos ter medo que ela não venha ser um empecilho, mas ao contrário, um penhor, um garante que vamos avançar rapidamente. Número 165 do nosso tratado: persuadi-vos, portanto, de que quanto mais contemplardes Maria em vossas orações, meditações, ações e sofrimentos, se não de um modo distinto e perceptível, ou menos geral e imperceptível, tanto mais perfeitamente encontrareis Jesus Cristo, que com Maria é sempre grande, poderoso, ativo e incompreensível, e muito mais do que no céu e em qualquer criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, toda abismada em Deus, está longe de tornar-se um obstáculo aos perfeitos no seu caminho para chegar à união com Deus. E bem ao contrário, não houve até hoje, nem haverá nunca criatura que nos auxilie mais eficazmente do que ela nesta grande obra. Seja pelas graças que para este efeito vos comunicará, pois ninguém fica cheio do pensamento de Deus se não for por ela, diz um santo. Não sejas pelas ilusões ou trapaças do espírito maligno, contra a qual ela vos garantirá. No número 166, São Luís vai dizer: onde está Maria, não entra o espírito maligno.
E um dos sinais mais infalíveis de que se está sendo conduzido por um bom espírito é a circunstância de ser muito devoto de Maria, de pensar nela muitas vezes e de falar-lhe frequentemente. Esta é a opinião de um santo que acrescenta que, como a respiração é sinal inconfundível de que o corpo não está morto, o pensamento assíduo e a invocação amorosa de Maria é um sinal certo que a alma não está morta pelo pecado. Bonito esse número que vai nos certificar que uma alma que avança em santidade é uma alma que está próxima da Virgem Maria, é uma alma que se abre à presença da Virgem Maria. E a Virgem Maria vai ser como essa respiração de um corpo santo. 167, Maria sozinha esmagou e exterminou as heresias, diz a Igreja, com o Espírito Santo que a conduz. E embora os críticos resmunguem contra esta afirmação, jamais um fiel devoto de Maria cairá na heresia ou na ilusão de que pelo menos for mal. Poderá errar materialmente, tomar a mentira por verdade e o espírito maligno pelo bom, isto mesmo se não tão facilmente como qualquer outro. Mais cedo ou mais tarde, porém, reconhecerá sua falta e seu erro material. E quando o reconhecer, não temerá que de modo algum em crer e sustentar o que tomara por verdade. E no número 168, o tratado vai dizer assim: qualquer pessoa, portanto, sem receio ou ilusão, comum às pessoas de oração, que quiser avançar no caminho da perfeição e achar seguro e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de todo o coração esta devoção à Santíssima Virgem, que ainda talvez desconheça. Entre neste caminho excelente que não conhecia e que eu lhe mostro. É um caminho trilhado por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe. Os fiéis que o trilharão não podem ser enganados. É um caminho fácil devido à plenitude da graça e da unção do Espírito Santo, que está cheio. Ninguém que marcha neste caminho se cansa nem recua. É um caminho curto, que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito, onde não há lama nem poeira, nem a menor sujeira do pecado. E é, por fim, um caminho seguro, de modo que é reto e garantido, sem voltas para a direita nem para a esquerda, e nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna. Entremos, portanto, neste caminho e marchemos dia e noite até à plenitude da idade de Jesus Cristo. Bonito perceber que São Luís vai nos exortar a confiarmos nesse caminho de consagração, que é um caminho fácil, perfeito, curto e seguro. E vai certamente nos conduzir a uma maior união com nosso Senhor. E, por último, São Luís vai nos mostrar o quanto esta devoção dá uma grande liberdade interior. E esse ano que nós consagramos a meditação da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, como é bom perceber que através da devoção à Virgem Maria nós vamos nos tornar cada vez mais livres interiormente. O número 169 diz assim: esta prática de devoção dá às pessoas que a praticam fielmente uma grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus. Visto que por esta devoção nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos todo a Ele nesta condição, este bom mestre, em recompensa do cativeiro por amor a que nos submetemos, tira primeiro à alma todo o escrúpulo e temor servil que a constrangem, escravizam e perturbam. Segundo, alarga o coração por uma santa confiança em Deus, fazendo-o considerá-lo como Pai. Terceiro, inspira-lhe um amor terno e filial. E no número 170 é muito impressionante, porque o Senhor vai concluir esse dia dizendo assim: sem me deter em amontoar razões para provar esta verdade, contento-me em citar uma passagem histórica que li na vida da Madre Inês de Jesus, uma religiosa jacobina do convento de Lagnac, em Auvergne, a qual morreu em odor de santidade nesse mesmo lugar, em 1634. Não tinha ela ainda 7 anos, quando uma ocasião, sofrendo tormentos do espírito, ouviu uma voz que lhe disse que se ela quisesse livrar-se de todos os seus sofrimentos e ser protegida contra todos os seus inimigos, se fizesse quanto antes escrava de Jesus e da sua Mãe Santíssima. Mal chegada em casa, entregou-se inteiramente a Jesus e a Maria, como lhe aconselhara a voz, embora não soubesse antes em que consistia esta devoção. E tendo encontrado uma corrente de ferro, cingiu-se com ela nos rins e usou-a até a morte. Depois deste ato, todas as suas penas e escrúpulos cessaram,
e ela se achou numa grande paz e bem-estar do coração. E isto a levou a ensinar esta devoção a muitas outras pessoas, que fizeram grandes progressos, entre os quais o senhor Ollier, que instituiu o seminário de São Sulpício, e muitos outros padres eclesiásticos do mesmo seminário. Um dia a Santíssima Virgem lhe apareceu e lhe pôs ao pescoço uma cadeia de ouro para que testemunhasse a alegria de tê-la como escrava do seu filho e sua. E Santa Cecília, que acompanhava a Santíssima Virgem, lhe disse: felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, pois gozarão da verdadeira liberdade. Tibi serviri libertas. Felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, pois gozarão da verdadeira felicidade. Tibi serviri libertas. E, de verdade, que bonito essa promessa nesse ano em que meditamos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, de saber que esse caminho de consagração vai nos conduzir a essa gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, que o Senhor nos dê esse zelo, esse ânimo de perseverarmos nesse exercício espiritual que vai fazer com que nos unamos muito mais rapidamente e muito mais profundamente a nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e rezemos juntos agora essas orações ao Espírito Santo da Virgem Maria para nos unirmos e adentrarmos nesse conhecimento profundo da nossa humanidade. Ave do mar, estrela de Deus, mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada, ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra o bem, nos granjeia, ostenta que és mãe fazendo, que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo, por nós que ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dai-nos pureza e brandura, dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria,
Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e penitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e temor do Espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo
transfiguração do Senhor. Livrai-nos, Senhor, pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor. Livrai-nos, Senhor, no dia do juízo. Livrai-nos, Senhor, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que nos perdoeis. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis criar em nós um espírito novo, um coração puro. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para suportar as perseguições pela justiça. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis ouvir-nos. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós.
Justíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe intacta, rogai por nós. Mãe amável, rogai por nós. Mãe admirável, rogai por nós. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem prudentíssima, rogai por nós. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem louvável, rogai por nós. Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem benigna, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de justiça, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos logra perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor.